Alô, muito bom dia mesmo, é cedo, estou a filmar cedo antes de ir para o meu trabalho de educadora e fez-me sentido fazer esta filmagem agora sobre aquilo que eu entendo ser diferenciado entre ajuda e apoio. No último vídeo, se recordam, em que falávamos da desorganização emocional e o que é que isso implicava ou não na nossa desorganização efetiva, prática, concreta do dia a dia, há uma altura em que eu falo da necessidade de pedirmos ajuda ou apoio. No meu caso, também partilhei isto convosco, passa mais por uma situação de apoio, uma vez que rapidamente, faça toda esta evolução de estudos e ferramentas que fui acolhendo e de experiência de vida, consigo centrar-me e alinhar novamente, mas por vezes falta aquele pequenino danoninho, aquele pequenino passo para terminar, ou pelo menos aquela fase concluir de uma forma mais tranquila e serena, e necessito desse apoio que me é dado por alguém que eu escolhi para me acompanhar nessas situações de SOS. Mas eu comecei com uma ajuda, e como qualquer um deve começar. E essa ajuda passa por tudo aquilo e por todos aqueles que vos fizer sentido, ok? Pode ser desde N e variadas terapias alternativas, como inclusive psicologia, psiquiatria, aquilo que vos fizer sentido, a pessoas que cada um de vós lá saberá da melhor maneira, que sabem que vos podem ajudar de uma maneira imparcial, um amigo, uma amiga, um familiar, se emocionalmente ele conseguir distanciar-se da situação envolvida enquanto familiar vosso, de um colega de trabalho inclusive, que é só colega, mas que tem aquele dom de vos ouvir e de vos ajudar nesse caminho que vocês procuram alinhar, e isso é que é importante, é darem o passo para pedir a ajuda. E mais uma vez eu vou ressalvar aqui com muita certeza que ajudar, este verbo ajudar, não é o ajudar, vocês ajudarem, é o ajudar, o verbo ajudar está completamente isento de sinónimos de fraqueza, de incompetência, de algo menos bom, depreciativo, de todo. Ajudar está cheio, está repleto de força, de empoderamento, de fortaleza, fortaleza, um bocadinho diferente, ok? E quem pede ajuda são pessoas com coragem. Desenganem-se, por favor, que quem pede ajuda são pessoas fracas ou pessoas que de alguma maneira já não sabem o que fazer da sua vida. É um livro que eu tenho aqui, já vou mostrar-vos. Bom dia, o que eu costumo ler. Portanto, desenganem-se dessas questões tão estanques, tão rotuladas. Quem pede ajuda, eu até vou mais longe, eu até me atrevo, quem pede ajuda só são pessoas fortes, ok? Porque as pseudo-fortes jamais terão a humildade de dizerem: eu preciso de ajuda, por favor aqui, olhem para o meu dedo, eu estou a pedir ajuda. Essas jamais farão e tomarão este passo. Portanto, caríssimos, só quem é muito forte, só quem se conhece quase na sua plenitude, só quem sabe que sozinho já não consegue, ou sozinho não consegue, não é já não consegue, sozinho não consegue ultrapassar aquela situação, aquele momento, aquela vivência, só esses é que pedem ajuda. Portanto, eu não tenho qualquer receio de estar aqui a melindrar quem quer que seja, porque eu sei com toda a certeza, a minha verdade é que quem é forte, quem sabe em si a sua essência, pede ajuda. E sem medo, sem rodeios e sem receio que o julguem. Porque, mais uma vez, quem julga, se calhar está tão necessitado de ajuda e não tem essa coragem, não tem essa força. Ok? Portanto, para mim, em entendimento de ajuda e de apoio é exatamente isto. Ajuda é quando nós estamos numa situação, estamos a viver uma experiência, estamos, mesmo nós connosco, mesmo que não seja nada exterior, estamos em desalinhamento. Desalinhamento no sentido de podermos perceber o que temos, de podermos entender
como criámos ou como surgiu, inclusive de poder vislumbrar alguma solução, alternativas, mas não sabemos o como fazer, o como ir, não sabemos como atingir, não sabemos como sair dessa situação, não sabemos como olhar essa experiência, essa vivência de outra perspectiva. E isto é a altura de pedir ajuda. É a altura de se disponibilizarem para que outros olhos, outras perspectivas se coloquem no vosso caminho e vos ajudem a caminhar por ele. O apoio é quando também têm isto tudo, mas sabem o como, ok? Têm este desalinhamento, esta desorganização se quiserem, mas sabem o como fazer e caminham nesse como. Só poderá ou não, que é a diferença também da ajuda, porque a ajuda sempre vai acontecer, a necessidade de, o apoio nem sempre. O apoio poderá acontecer, caminharmos sempre no como mais longamente, mas concluirmos a tarefa. Ou então, que por vezes é o que me acontece, e acho que em quase todas as situações, acontece a toda a gente, caminhamos no como a concluir a tarefa, mas depois há aquele bocadinho que, por cansaço, por bloqueamento mesmo de situações de pensamento alternativas, já não conseguimos ver mais hipóteses, por inclusive não ter as ferramentas, poder saber como chegar mesmo a culminar, mas não termos as ferramentas corretas, ou certas, ou disponíveis, e essas ferramentas entenda-se que podem ir desde a situação prática, ferramentas práticas, às emocionais, às espirituais, ok? Faltar aquele bocadinho para concluir a tarefa, concluir a atividade, concluir o caminho. E então aí pedimos apoio. Isabel, mas esse apoio então, se é dentro do mesmo patamar que vocês a pensarem, ok? Que tu estás como terapeuta, como coach, como educadora, como mãe, como mulher, o que é que esse apoio te pode ajudar? Exatamente sempre distanciamento de olhar. À distância de um olhar. Na distância de um olhar surgem outras alternativas, outras observações, outras perspectivas, outros olhares que se calhar nós, pelo cansaço, pela exaustão, pela vivência em si, enquanto estarmos nós responsáveis daquela situação, daquela vivência, daquela experiência, já não conseguimos enxergar mais. Então esse apoio vai-nos simplesmente fazer e não, ok, pronto, é por aqui. Portanto, nesta diferença tão que é um bocadinho também que já partilhei convosco entre contornar e ultrapassar, não é? Contornar situações, ultrapassar situações, no meu entendimento, qual é que é a pequenina diferença? Desculpem, é exatamente nessa perspectiva que eu partilho convosco, no meu também, muito humilde entendimento, a diferença entre ajuda e apoio. E apelo-vos de coração aberto, faça tudo aquilo que quem me segue no Facebook, na distância de um olhar, já partilhou comigo das minhas vivências particulares, do que me trouxe a construir a página na distância de um olhar, que foi e começou pela essência da partilha, que é e será sempre o objetivo base, máximo, de na distância de um olhar. A pouco e pouco começou a tornar-se crescida a página, para no fim dos 2 anos, nem tanto, 1 ano e meio, eu percebi que esta partilha tinha que passar para uma ajuda prática para quem me procurasse. E porquê que cheguei a esta conclusão? Exatamente porque em mim começou a fazer sentido, munir-me de ferramentas que eu já tinha em mim, e por diversas situações e experiências que fui vivenciando, essas ferramentas vinham de uma forma muito natural, que eu poderia dar a mão, da mesma forma que eu recebi tantas mãos quando precisei de ajuda. E se de umas vezes eu verbalizei esta ajuda, este pedido de ajuda, outras vezes não o fiz e quis o universo que aparecesse pessoas, próprias situações alternativas, que me ajudassem a sair da situação, da experiência que eu estava a viver. Portanto, eu falo-vos com muito respeito, e se por vezes eu brinco com as palavras, e se por vezes eu brinco com expressões, não está de todo implícito desrespeito ou ironia, está assim uma perspectiva que eu optei em mim de ver as coisas pelo lado positivo. Simples, porque o que passou está passado, eu não vou mudar nada. O que passou está lá atrás, eu não vou transformar nada daquilo. Agora eu quero sim é dar um ressignificado
ao meu passado. Eu não vou lamuriar o que menos bom se passou. Foi o que foi. Deu uma experiência que eu hoje tenho aqui para estar frente a vós e partilhar convosco tudo. Mas não quero viver naquele estado, não quero viver naquela angústia, naquela prisão de algo que eu não vou conseguir jamais mudar. Porque já foi, já passou. Mas eu quero e exijo em mim ressignificar o que eu vivi. E isto significa brincar em mim com aquilo que eu vivi. Brinco com as palavras, brinco com as expressões, brinco com as situações e revitalizo o menos bom, ok? Quando eu digo, vou aqui pegar numa experiência minha, que ainda não falei muito particularmente, mas que um dia falarei, tenho a certeza absoluta que surgirá essa oportunidade, por exemplo, como a da minha filha, em que há 1 ano e meio, 2 anos, em que eu fui mãe da minha filha aos 2 anos. Eu pari a minha filha quando ela tinha 2 anos, ok? E eu poderia viver nesta culpa até hoje. A minha filha vai fazer daqui a dias, 21 anos. Poderia viver durante 18 anos numa culpa intrínseca de não ter feito uma gravidez normal, dentro dos parâmetros normais, ainda por cima tendo tido uma primeira gravidez tão desejada e planeada do meu filho, não ter aceito aquela gravidez, ter quase rejeitado de forma consciente o bebê que trazia em mim. Depois, quando nasceu, quis o universo que fosse de cesariana e na altura, portanto, completamente anestesia geral a dormir, não tive o privilégio de ver a minha filha vir ao mundo. Portanto, quando ela me apareceu já era um bebê lavado, limpo, vestido e pronto, entregaram-me. Portanto, toda uma situação que poderia trazer em mim um sentimento de culpa. Mais ainda quando ela entra em coma, após uma pneumonia dupla, e eu tenho a sensação nítida que quando ela acorda e olha para mim, eu ali tive o parto da minha filha. Escolhi ficar lá? Não. Nunca escolhi ficar nas situações menos boas. O que sempre fiz foi aceitar a dor. E isto para ir um bocadinho atrás, todas estas ferramentas eu tinha em mim. Não sabia era que tinham nomes. Começou a surgir nomes muitos anos mais tarde. Nunca aceitei ficar na dor. Sempre chorei muito, choro muito, sou extremamente chorona, desde muito bom ao menos bom, desde estar muito alegre, estar extremamente triste. Sou muito chorona e eu penso e tenho a certeza absoluta que isso foi das melhores, e é das melhores terapias em mim. Chorei bastante, falei muito sozinha na altura, de espelho para comigo. Desculpem, é de manhã, ainda não estou com a voz fluida. Falei muito sozinha do espelho para comigo e comigo para com o espelho. Maltratei-me verbalmente, questionei-me como mãe, mas não se era uma boa mãe ou uma má mãe. Isso nunca fiz, porque eu sempre soube, e também já partilhei convosco na minha página, num vídeo, que sempre soube que a única certeza da minha vida era como queria ser em papel de mãe. Portanto, eu nunca me questionei se fui boa mãe ou se fui má mãe. A questão de mãe era o porquê que agiste assim, o que é que te levou a teres esta postura, para que tinhas essa condição em relação à tua filha, ok? E perante isto passou cerca de 6, 7 meses, já não vos sei precisar, em que o amor da minha filha, de mim para com a minha filha, crescia, não era a dobrar, era em quádruplo, em quíntuplo, daquele ano e meio que eu achava amar a minha filha e que percebi que não a amava como eu queria e devia amar a minha filha. Ok? Portanto, depois dela sair do coma, durante os 6, 7 meses em que eu fiz toda esta autoanálise, o amor que eu tinha pela minha filha diariamente era eu não sei dizer-vos, parecia que explodia em mim, dia a dia, tudo aquilo que eu não tinha vivido durante os 18, 19, 20 meses primeiros da minha filha. Portanto, eu ressignifiquei isso e não trago, nunca trouxe, depois desses 6, 7 meses de autoterapia, eu nunca trouxe em mim nenhuma culpa, nem nenhuma responsabilidade acrescida daquilo que uma mãe normal e um pai normal têm o direito de falhar. Ok? Isto é ressignificar o meu passado. Isto é revitalizar uma situação menos boa em mim e trazer à luz o que é que aquilo me deu de aprendizagem e de melhor pessoa, como mãe, como humano, ser humano, como profissional, educadora, terapeuta ou life coach
e como ajuda para esse lado de emoções, quase de... está-me a faltar a palavra porque é algo intenso, não é? Mas uma ajuda quase de cumplicidade, se quiserem, mas de uma forma distanciada, ok? E isto é que é a importância da autoconsciência, de pedirmos ajuda ou pedirmos apoio, conforme a situação em que se encontram e o estado e o patamar em que se encontram de evolução e de tranquilidade em vós e convosco, e podermos viver dia a dia de uma forma mais tranquila e mais serena todas as situações menos boas que nos aconteceram, que nos vão acontecendo, ok? Portanto, caríssimos, Isabel Matos, deste lado, na distância de um olhar, no Facebook, aqui no YouTube, também no Instagram, na distância de um olhar, e no site www.nadistanciadeumolhar.com, e contactem-me, seja através do Messenger da página, seja por aqui com os vossos comentários, com o próprio e-mail, na distância de um olhar.agir@gmail.com. Tem lá o telefone também, se necessário for e vos fizer sentido. Se eu não atender, eu retorno a chamada. Procurem-se, encontrem-se, peçam ajuda. E há algo aqui que também tem surgido na página através de umas mensagens particulares, que é por vezes as deslocações face às sessões, que há pessoas que gostam, e eu agradeço imenso, as sessões presenciais. Claro que sim, não seja por isso. Falem comigo. Tudo tem solução. Tudo. E se não houver uma solução, há alternativas. Mas não deixem, por favor, de pedir ajuda ou apoio para que sintam e vivam melhor esta única vida que cada um de nós se lembrará. Independentemente de cá virmos outra vez ou não. Esta é a que tu, eu, nos vamos lembrar. Tá bom? Um excelente dia para vocês. Se me virem à noite, vejam-me à noite. Na distância de um olhar, daqui para aí, sempre, 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 em muita partilha e com imenso agradecimento de todos vós e a cada um de vós que continua a seguir fielmente e a acreditar que tudo é possível. Beijinhos!